Deus. Agora sim, graça e paz, queridos. Eu estou feliz. Você está feliz? Se você não está, você vai sair daqui feliz hoje. Eu ainda estou sob o impacto da peça ontem. Foi extremamente incrível ontem. Como nós fomos ministrados aqui pela Companhia Jeová Nissi. Eu tive a oportunidade de ficar com eles até um pouco mais tarde. Acho que o pastor Neto também, não foi? A gente ficou conversando com eles e a história que fez eles chegarem até aqui é extraordinária. E a mensagem que foi trazida aqui ontem, ela ficou na minha cabeça durante a noite, durante a madrugada. Hoje de manhã nós com os adolescentes na escola bíblica discutimos um pouco do que foi falado aqui ontem. Eu estava com os adolescentes hoje. E eu queria compartilhar algumas coisas com vocês que tem muito a ver com o que a gente viu ontem, mas sobre a perspectiva de como Deus colocou no meu coração. E eu queria compartilhar com vocês um texto. Eu vou compartilhar alguns textos, mas o texto principal está em João. Abra sua Bíblia aí em João, capítulo 19, do verso 28 ao 30. Nós vamos compartilhar. A minha versão é a NVI. Eu não sei qual é a sua. A minha versão é a NVI, mas a mensagem é a mesma. O pessoal vai pôr na tela aqui. Você viu que eu já dei a dica para o pessoal da mídia, né? Minha versão é a NVI. O pessoal já pegou a dica. Quer ver? Algo me disse que eles vão colocar a NVI ali. Deixa eu ver. Todo mundo achou? 19 diz assim, ó. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas, para que se cumprisse a Escritura, disse, estou com sede. Pode passar. Havia ali uma vasilha cheia de vinagre. Então puseram uma esponja ensopada de vinagre num ramo de isopor, ou isopor, e a ergueram até a boca de Jesus. Havendo provado o vinagre, Jesus disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Esse texto é muito impactante. Toda vez que eu leio esse texto, eu me emociono, é incrível. Mas eu queria compartilhar com vocês algo sobre isso, que tem a ver com o que a gente está fazendo com isso que Jesus já fez por nós. É sobre essa perspectiva que eu queria compartilhar com vocês. A palavra tetelestai, ela tem basicamente o significado de estar consumado, mas historicamente ela é aplicada pelo menos de 5 formas. E eu queria que você pensasse sobre essa perspectiva. A primeira forma, como essa palavra é aplicada, era utilizada historicamente quando um escravo ou um filho de escravo concluía uma tarefa. Quando ele recebia uma missão e ele concluía essa tarefa, ele dizia assim, tetelestai. Ele estava dizendo para o senhor dele, eu já acabei a tarefa, eu concluí. A segunda forma é quando alguém pagava uma conta. Se alguém estivesse devendo, tipo quando o pessoal do telemarketing ligava, daquele telefone 011, a pessoa atendia e dizia, tetelestai. Pronto, a pessoa não ligava mais. Ele estava dizendo, a conta que eu devia está paga. Perceba com um sentido diferente de cumprir a tarefa, mas mais interessante. Um terceiro é quando alguém adquiria uma propriedade. Quando ela comprava uma propriedade, a certidão que garantia a propriedade dela da terra tinha um carimbo escrito tetelestai. Era a forma de dizer, era como a autenticação do documento que dizia que aquela pessoa, portanto, era de propriedade, aquela propriedade era daquela pessoa. Uma quarta forma era que quando os soldados romanos iam aplicar uma penalidade, e alguém tinha que cumprir a lei sobre alguém, né? Alguém que estava devendo algo, e eles executavam essa sentença, ele dizia tetelestai, queria dizer, a sentença foi cumprida. Por fim, uma última aplicação, queria dizer quando os soldados iam para a guerra, e eles venciam a guerra, e a guerra era finalizada quando o último inimigo morria, eles diziam também tetelestai, como uma expressão de dizer que o inimigo foi vencido. E sabe o que eu acho interessante? É que essas 5 aplicações, eu consigo vê-las aplicadas no que Jesus fez por nós. Ele concluiu a tarefa que foi dada a ele, por Deus. Estava escrito, se a gente for lá em Efésios, lá a gente vai ver que ele já estava decidido, ele nos amou antes mesmo da nossa existência, estava decidido que ele faria esse sacrifício por nós. E essa tarefa que foi dada a ele, ele cumpriu. E sabe o que eu acho interessante? É que quando a gente pensa no vinagre, eu não sei vocês, mas como eu sou muito visual, quando eu leio o texto eu fiquei pensando, vinagre? Por que vinagre?
Não sei se você já parou para pensar nisso. Mas o vinagre que está sendo falado aqui não é aquele vinagre que a gente tempera comida, se é que alguém tempera com vinagre. É um vinho mais azedo, é como um vinho que tivesse estragado. E ele era colocado nessa situação, e a gente vai ver num texto um pouquinho anterior, a gente não leu, mas no primeiro momento que é oferecido a Jesus a mistura de vinagre com mirra e fel, que ele recusa no primeiro momento, é porque essa mistura tinha um caráter anestésico. Quando alguém ia ser crucificado, era dado a essa pessoa essa mistura para que ela ficasse de alguma forma anestesiada para a dor que iria vir. Então, ia bater o preguinho lá, ia fazer tudo. Quer dizer, o preguinho não, né? O pregão. E para tudo isso, ela tomava essa mistura e no primeiro momento que é dado, Jesus rejeita. Só nesse segundo momento, onde ele está perto do fim, é que essa mistura é dada a ele e ele aceita. E por que ele rejeitou antes? Porque ele queria que se cumprisse aquele sacrifício que ele tinha que fazer e ele precisava estar de forma consciente passando por esse sacrifício. Você já parou para pensar nisso? Eu e você, se a gente tiver a oportunidade de tomar uma anestesia para passar por um sacrifício e alguém quiser dar 200 ml de anestesia, a gente quer tomar 1 litro. Porque a gente não quer sentir nada. E Jesus disse assim, não, eu não quero. Eu quero ficar consciente do que está acontecendo, porque o sacrifício que foi colocado sobre mim e que eu sei que é sobre mim, eu preciso passá-lo de forma consciente. Eu estou aqui na cruz de forma consciente. Jesus escolheu estar lá. E quando ele chega no fim, quando ele diz que está consumado, ele está fazendo acontecer algo que Deus já propôs para a minha vida e para a sua. E ele escolheu pagar esse preço. Portanto, o sacrifício de Jesus na cruz, quando ele diz tetelestai, está concluído, ele não está dizendo acabou por acabar. Ele está dizendo, acabou aquilo que estava escrito para acontecer, que Deus determinou que seria dessa forma. Portanto, o sacrifício que Jesus fez na cruz, ele é um sacrifício que uma vez feito lá, nos atinge até onde estamos hoje. Eu não sei se você já parou para pensar sobre essa perspectiva, mas aquele sacrifício, que é um sacrifício libertador, ele é um sacrifício que alcançou você que está aqui nessa noite. E não importa se você é dessa igreja, não importa se você está nos visitando, não importa se você está acompanhando pela internet, não importa. Esse Jesus fez esse sacrifício por você. Estava lá, se a gente for em Efésios, no capítulo 1, 3, 5, diz lá, bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que abençoou com todas as bênçãos espirituais as regiões celestiais, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. E aí no verso 5 diz, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus. Antes que você pense qualquer coisa, e talvez você tenha chegado aqui nessa noite dizendo, eu até entendo esse negócio do sacrifício de Jesus, mas esse negócio foi para mim, não. Esse negócio foi para alguns, que merecem, que não merecem. O texto está dizendo que antes mesmo da gente nascer, estava predestinado que Jesus faria isso por mim e por você. E quando ele disse na cruz, tetelestai, quando ele disse está confirmado, ele estava dizendo que a partir daquele momento, todo o preço estava sendo pago por mim e por você. E se essa perspectiva não te alegra, de você saber que não há sobre você mais nenhuma condenação, porque Jesus passou essa dor na cruz por você, nada mais vai te alegrar. Se você não fica surpreso e alegre com a perspectiva de que Jesus passou por todo esse tormento, eu queria lembrá-los sobre a crucificação. Hoje de manhã, a gente conversando com os adolescentes, nós fizemos esse exercício. Porque às vezes a gente pensa assim, porque Jesus morreu na cruz. E aí como é que morreu na cruz? Bateu o preguinho lá. Quando a gente pensa na crucificação, que começa lá quando ele começa a apanhar e ele começa a sofrer no momento que ele carrega a cruz, ele vem carregando e o sangue de Jesus que verteu na cruz foi o sangue que sobrou. Porque desde quando ele começou a ser surrado, e a Bíblia diz que ele ficou irreconhecível, o texto, a palavra que nos mostra que ele foi surrado, diz que ele apanhou de um jeito que eu e você talvez não aguentasse quando a gente visse o chicote. O texto diz que eram tiras de couro com ossos presos na ponta, e que cada vez que cada soldado cravava isso em Jesus e puxava, vinha junto da ponta do chicote um pedaço da sua carne. Se a gente pensar na perspectiva de 10, 11, 15 soldados fazendo isso, não importa a quantidade, uma quantidade de soldados fazendo isso sistematicamente, de forma repetida, até ele chegar no momento da crucificação, eu consigo acreditar que o que chegou para crucificar foi o que sobrou de Jesus. E se você olhar
e pensar que o que sobrou de Jesus não fez ele desistir em momento nenhum por mim e por você, é hora de você começar a repensar se vale a pena você permanecer aqui sem Jesus. Talvez você tenha chegado aqui e pensado, mas eu apronto demais, só, se eu não está falando que o senhor não sabe como é a minha vida, tanto de mentira que eu conto, tanto de coisa que eu faço, não é possível que Jesus morreu por mim, não. E eu quero te dizer que ele morreu exatamente por você. No dia a dia da gente hoje, como é que a gente vive esse tetelestai no dia a dia? Porque uma coisa é muito simples, a gente olhar e dizer assim, foi consumado, eu acredito, Jesus fez o sacrifício, pagou pelos meus pecados. E eu acredito que eu sou livre por conta disso. Mas muita gente encara o Jesus já pagou o preço como eu posso fazer tudo. Porque se Jesus já pagou o preço, não tem mais nada que eu fazer. O que eu fizer vai dar bom. Se ele já pagou o preço, não preciso me preocupar mais com nada. Se eu for para a igreja direitinho ali, nos cultos, se eu vier no sábado assistir o Jeová Nissi, se eu vier todo domingo para a igreja, está tudo certo, não preciso fazer mais nada. Jesus não já fez? Ele não já pagou o preço? Mas quando eu olho para essa perspectiva de Jesus já pagou o preço, eu penso em Mateus 16, 24 e 25, que diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Essa vida, que é uma vida livre, sem preço para você pagar, ela está disponível para aquele que deseja perdê-la. E você vai dizer, pastor, que loucura é essa aí? Como é que essa vida vai ser minha se eu tenho que perdê-la? O que o texto está dizendo é que para que você receba isso integralmente, você precisa abrir mão da sua vida e começar a viver a vida que Jesus quer para você. E isso tem um preço. E é caro. Ah, pastor, e quanto que custa isso? Para você, nada. Porque Jesus já pagou. E você, muitas vezes, abre mão de ter essa vida que está gratuitamente liberada, para ter uma vida que parece que você tem um controle, mas que cobra de você um preço de morte. Talvez se você continuar levando a vida que você está levando, sem Jesus, você vai ter uma sensação de que você não está pagando um preço, para depois pagar esse preço eternamente. E o que Jesus está propondo, quando ele gritou lá, quando ele disse tetelestai, é, eu já paguei. Ele está dizendo que você é propriedade dele. Ele já bateu o carimbo lá de autenticação em você. Ele está dizendo que a missão dele foi cumprida e que não há mais nada o que fazer. Que você só precisa, então, aceitar esse papel que ele fez. E para você aceitar, você precisa abrir mão da vida que você está levando e começar a levar a vida que ele quer que você leve. Outro dia nós estávamos discutindo no bom sentido, tem discutindo no bom sentido? Tem, né? Conversando. Eu, o pastor Vanderlei, o pastor Alain, acho que o pastor Elmo estava, não lembro se ele estava, na reunião de pastores que acontece toda segunda-feira. E a gente estava falando sobre pré-tribulacionismo e pós-tribulacionismo. E a gente estava discutindo o que será que é o que é possível? É que Jesus vai pegar a igreja antes da tribulação? Ou então todo mundo vai passar pela tribulação e Jesus vai vir depois? O que é isso? E a gente começou a conversa meio pré e estamos 50%, né, pastor? Está meio... Mas hoje eu fiquei pensando sobre isso. Eu andando sozinho na rua, vindo de casa para cá, eu fiquei pensando sobre isso. E quem passou por mim e me viu, talvez tenha pensado que eu não sou normal, porque eu fico conversando com Jesus, gesticulando muito na rua. E o meu pensamento foi assim, você deu risada que você já viu, né? Então, meu pensamento foi assim, Jesus, se eu me preparar para o pós, ou seja, se eu me preparar para o pior cenário para o cristão, que é o pós, porque o pior é o pós, porque não seria incrível, na hora que o negócio começar a ficar ruim, Jesus vir buscar a gente? Seria extraordinário. Mas qual é o cenário do pós? É que todo mundo vai passar o perrengue e lá no final Jesus pega a gente, não é assim? Pronto. Se a gente se preparar para este cenário, a gente não fica pronto para o pré? Se a gente preparar para o cenário pior, se Jesus resolver vir no pré, não está beleza? Mas se a gente se preparar para o pré e ele não vier no final, a gente não vai ficar um pouquinho triste, frustrado? Então o que eu decidi? Eu não falo mais desse assunto e me preparo para o pós. Porque a minha energia agora não vai mais ficar em se eu vou sofrer menos ou se eu for sofrer mais. A minha energia agora é para quantas pessoas eu posso concentrar essa energia para falar de Jesus, para que seja no pré ou no pós, elas vão para o céu. Então, quando alguém me pergunta hoje, você é pré ou você é pós? Eu vou dizer, não importa.
eu quero falar de como Jesus pode fazer com que menos pessoas vá para o inferno e mais vá para o céu. Então a discussão para mim de pré ou pós acabou. Porque para mim ela não faz mais sentido. Se eu vou me preparar para o pior cenário e vou fazer aquilo que Jesus quer, que é ir e falar dele para as pessoas. É só isso. E aí cada vez que eu sento para discutir se vai ser antes ou depois, é um momento que eu estou investindo e que eu estou investindo um tempo que poderia estar investindo para falar de Jesus com quem não conhece ele ainda. Quem está entendendo, diga amém. Quando Jesus gritou lá, tetelestai está consumado, para mim faz todo sentido. Para você talvez faça, mas para a pessoa que ainda não tem Jesus, não faz nenhum sentido ela entender que alguém foi lá pregado numa cruz e que isso vai fazer com que ela não vá para o inferno. Se a gente parar para olhar friamente, para alguém que não tem experiência com Jesus, não faz muito sentido. Mas não é para fazer sentido mesmo. Quando a gente tem a conexão com Jesus, o Espírito Santo dá essa liga de entendimento. É Ele que vai fazer para nós ser natural e não ser estranho. E o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa falar para as pessoas que esse Jesus está batendo na porta e que Ele está aqui. Que o mesmo que gritou tetelestai, depois ressuscitou e Ele está vivo. E Ele está aqui. E Ele está aqui hoje dizendo assim, as pessoas que são dessa igreja ou as pessoas que estão visitando, eu quero ter um encontro com elas hoje. E eu quero mudar a vida delas hoje. Elas precisam entender que no momento que elas disserem sim para mim, o preço está pago. Elas não precisam fazer mais nada, elas só precisam dizer sim para mim, e a partir daí, dizendo sim para mim, eu serei o Senhor da vida delas e vou dizer para elas cada passo que elas têm que dar. E é aí que entra um negócio difícil, chamado ser humano. Porque a gente quer que Jesus tenha um controle de tudo no sentido de resolver os nossos problemas, mas a gente não quer que Ele tenha um controle no sentido de dizer o que a gente pode ou não pode fazer. E aí a gente finge que dá o controle para que Jesus dê para nós soluções. Só que o que a gente não entende, e muitas vezes a gente precisa entender, e isso está martelando na minha cabeça desde ontem, é que não há mais solução a ser dada, ela já foi dada. Ah, pastor, mas eu estou passando por problema hoje. Ah, pastor, eu estou com dificuldade hoje. Eu estou sem conseguir fazer coisas hoje. Então, como que não tem solução? É porque talvez tudo que você esteja fazendo e tudo que você esteja passando está ligado ao fato de você não ter dado a Jesus o controle da sua vida. E aí é você que está fazendo, é você que está tentando resolver, é você que está lutando. E aí quando chega a situação que você tem que resolver e você não sabe, você vai sofrer, vai doer mesmo. Porque sob a perspectiva de que Jesus já conhece o fim, é muito mais inteligente entregar para Ele, porque Ele já sabe como termina, do que a gente ficar lutando. Mas por que a gente fica lutando? Porque a nossa natureza quer ter o controle. E o que Jesus fez na cruz foi dizer que Ele não tinha o controle, era Deus. Ali, Deus, se manifestando em Jesus, tinha um controle. Porque Ele não podia ter descido da cruz a hora que Ele quisesse? Sim ou não? Fala a verdade. Se é você ali com 10% do poder de Jesus, você tinha derrubado aquele soldado ali. Fala a verdade. Com 5% do poder de Jesus, você tinha soltado um raio na galera ali. Quando o cara pegou o cravo para te prender na cruz, você dizia, não, peraí, minha cruz tudo bem, mas o cravo não. Eu sou o filho de Deus. Jesus, para o coração desse povo aí. A gente ia usar de algum recurso para não passar pela dor. E o que Jesus fez foi abrir, inclusive, mão do recurso que poderia anestesiá-lo, para que ele sofresse a dor, para que tudo acontecesse. Sabe para quê? Para que eu e você não tivesse desculpa. Nem eu, nem você podemos apontar nenhuma falha no processo de plano de Deus para nós, para justificar a gente não aceitar. Porque talvez se eu traçar um plano, se o pastor traçar um plano, se os pastores dessa igreja traçarem um plano, você talvez ache uma falha. E aí vai dizer, não, aqui está falhando nisso, então eu não vou seguir porque aqui está falhando. Mas o plano de Jesus, você não acha falha, não. E aí não tem como você dizer, eu não vou aceitar Jesus, porque nesse aspecto aqui, Jesus, não tem isso, não tem essa conversa. Se você chegar a esse ponto de inventar desculpa para você, para não aceitar Jesus, a este ponto, aí, meu filho, o negócio está feio para você. Porque o plano de Deus é perfeito e se cumpriu até o final, quer você goste ou você não goste. Você pode até não querer ser crente, talvez você tenha uma referência de pessoas que estão na igreja que não seja o que você quer ser, não tem problema. Você não precisa ser crente, você precisa ter Jesus. Você precisa seguir como Jesus quer seguir. Você precisa, como Jesus quer que você siga. Você precisa começar a abrir mão daquilo que você está fazendo para que faça como que Jesus quer fazer. Porque Ele tem o controle de tudo. Uma outra coisa interessante do Tetelestai, do plano de Deus, vamos dizer assim, do projeto de Deus
de fazer eu e você ter a conta paga é que, apesar de algumas pessoas não entenderem isso, ele é para todo mundo. Quando Jesus falou está consumado, ele não disse assim, Pai, está consumado, mas só para aqueles que estão indo para o culto. Jesus, presta atenção naqueles que estão dizendo glória a Deus, mas em casa estão fazendo tudo errado. Eles estão fora do negócio, eles não, eles podem deixar sofrer. Deus, tem aquele que fala do meu nome, que prega, que tudo, mas faz tudo errado com a família. Esse daí você deixa de fora. Não foi assim. Ele disse está consumado. E o texto que está lá em Romanos 5, 17 a 19, ele deixa isso bem claro para nós. Olha o que diz o texto. Eu não sei se o pessoal vai colocar aí. Romanos 5, 17 a 19. Se ele não colocar, eu leio aqui para vocês. Deixa eu ver se eles vão colocar. 3, 2, 1. Não funcionou. Então eu vou ler aqui. Olha o que diz. Seja pela transgressão de uma só morte, seja pela transgressão de um só a morte, reinou por meio dele, mas muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação dos homens, Adão, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida para todos os homens. Não tem a ver com quantos pecados você cometeu até aqui. Tem a ver com aquele que, num ato, fez você ser livre de todos os pecados. Mas, pastor, Jesus morreu tem uns 2000, eu fiz o pecado ontem. Essa conta não está batendo. Como é que eu já fui perdoado? Como é que ele já morreu por mim se o meu pecado veio depois? É porque talvez você ainda viva sob a perspectiva do Jesus crucificado. Deixa eu dizer um negócio para você, ele está vivo. A cruz está vazia. E esse mesmo Jesus que está vivo, ele bate na sua porta todo dia. E ele lembra para você que ele já disse, eu já paguei o preço. Está consumado já. Não tem o que fazer mais não. Você só precisa abandonar essa vida que você está tendo aí e começar a ter uma vida comigo. E não importa se para você parece fácil ou parece difícil. Para mim é tranquilão. É isso que Jesus está dizendo. Talvez para você seja assim, mas a vida que eu levo até aqui é muito difícil de eu mudar. O que eu já fiz até aqui é muito difícil de eu consertar. Deixa eu dizer um negócio para você. Não é você que vai consertar. Quando você diz assim, Jesus entra e muda a história, ele entra e faz de você uma nova pessoa. Outro dia eu estava numa discussão com uma pessoa, numa discussão também no bom sentido. É muito difícil. Eu não me lembro de quando foi que eu tive a discussão mesmo. Eu sou tranquilo. E é difícil discutir comigo, porque eu não preciso de dois para brigar, né? Então eu nunca sou a segunda pessoa, então está tudo certo. E essa pessoa dizia para mim assim, obviamente, eu tive essa conversa com duas pessoas, inclusive, um cristão, um dito cristão e um não. E o argumento era, eu não acredito que alguém que matou 30 pessoas, depois vire crente, vire pastor e comece a falar de Jesus. Eu não acredito. A pessoa dizia. Porque não tem como, o cara matou pessoas, como é que ele agora vai falar de Jesus e vai chorar com pessoas e vai pregar em presídio? Isso é maluquice, não existe isso não. O cara está fantasiando para não ser preso. Era o argumento, né? Inclusive eu já ouvi isso de crente. Assim, o crente juiz, né? Que ele diz assim, não, fulano tem jeito não, fulano ali. Nós vamos orar por ele. Pode contar aí, semana que vem, está fazendo tudo de novo, semana que vem está aqui na frente de novo chorando. Aí quando a pessoa vem aqui na frente de novo chorando, 10 dias depois, no culto seguinte, aí a pessoa fala, lá vai fulano. De novo. Toda semana fulano está ali dizendo que quer Jesus. Toda semana fulano está ali reconciliando com Jesus. Durante a semana faz tudo errado. E sabe o que é que eu vejo quando eu vejo alguém toda semana aqui? Eu vejo isso como um pedido desesperado de socorro. É alguém dizendo assim, eu não estou conseguindo sozinho. Eu até estou tentando. Eu podia estar agora no sábado, no domingo, fazendo o que eu faço durante a semana, mas no domingo, talvez seja a única oportunidade que a igreja olhe para mim como igreja. E talvez o problema dessa pessoa estar todo domingo aqui, repetidamente, esteja no fato de você, de segunda a sexta, não estar sendo igreja. Porque você só vê essa pessoa aqui no domingo. E durante a semana? Quantas vezes você foi atrás dela? Quantas vezes você chamou ela para orar? Quantas vezes você ocupou o tempo e a mente dela com as coisas de Cristo para que ela não pensasse na bebida ou na droga? Se você é a igreja só no domingo,
você vai julgar as pessoas só no domingo. E você vai ver o que as pessoas estão fazendo só no domingo. E sabe o que é que Jesus fez na cruz? Quando ele disse está consumado? Ele disse, eu sou o alfa e o ômega, começo e fim, eu conheço todo o processo. Eu fui até o final. Eu fui até o momento onde eu disse assim, Deus, está consumado. E ele acabou. Eu não parei no meio do caminho. Eu não comecei a acompanhar vocês na segunda-feira e na quarta-feira eu desisti de vocês. Eu fui com vocês do domingo até o domingo. Quem está me entendendo, diga amém. E se você é cristão e, portanto, quer ser um pequeno Cristo, você precisa passar pela cruz, você precisa abrir mão da sua vida e você precisa ser vivo depois que você morrer. E eu comecei a pensar sobre a perspectiva de como eu estava morto depois que eu morri. Aí você vai dizer, claro que é morto depois que você morreu. Mas a palavra diz que eu morri para que nascesse de novo com Jesus, que me transformaria numa pessoa nova. E eu pensei, será que eu nasci de novo mesmo? Ou será que eu busquei a solução de Deus para minhas coisas, mas eu não quero fazer o que Jesus quer que eu faça lá fora? Será que eu estou dizendo para as pessoas, de fato, que Jesus já pagou o preço para elas? Ou eu estou só usufruindo desse preço que Ele pagou por mim? Quando eu vejo, eu estava dizendo para os adolescentes aqui também hoje, e a gente conversando, quando a gente se reúne aqui na sexta-feira e ora, quando a gente em casa ora, os pastores se reúnem aqui toda sexta, para quem não sabe, quando a gente ora em casa, quando eu vejo um adolescente, um jovem, um membro da igreja, que estava aqui, de repente ele some, e eu descubro que ele está no mundão fazendo alguma coisa, eu choro. Eu tenho certeza que o pastor, em casa orando, quando ele pensa nessas pessoas, ele chora. Eu tenho certeza. Por quê? Porque no nosso coração não tem a ver com quantas pessoas estão aqui ou não estão aqui na igreja. Tem a ver com quantas pessoas estão com Jesus ou não estão com Jesus. E quando a gente conhece alguém que teve experiência com Jesus e abriu mão disso, dá em nós um sentimento, eu vou falar por mim agora, dá em nós um sentimento de que, será que eu fiz o suficiente para que essa pessoa permanecesse com Jesus? E eu choro. Acredite, se alguém está em nossa igreja, e essa pessoa, porventura, vai numa outra igreja e fica firme com Jesus, está tudo certo. Não há nenhum problema nisso. Mas se ela sai daqui para escolher ir para o mundo, eu vou atrás dela, o pastor vai atrás dela. Porque importa que ela entenda que Jesus já pagou o preço por ela. E ela está indo para o mundo atrás de um salário que é morte. E nós não vamos achar normal que alguém que está triste e abatido por alguma razão permaneça assim. Hoje eu já falei para umas 5 pessoas aqui. Eu cheguei e vi que estavam com semblante abatido. E eu olhei para elas e disse assim, ó. Eu ia dizer os nomes. Eu virei... Tem misericórdia, Jesus. Eu virei e disse assim, ó. Como foi que eu falei? Eu falei assim... Fica feliz? Como foi que eu falei? Quem foi que eu falei? Grita aí alguém que eu falei. Eu falei, fica bem. A pessoa olhou para mim, eu olhei e fiz assim, ó. Ela olhou para mim e disse, fica bem. Aí passei de novo, encontrei de novo no corredor, fica bem. Passei aqui na frente de novo, aí eu, olha para mim, aí ela olhou, fica bem. Por quê? Porque todos nós temos problemas para enfrentar, todos, sem exceção. Mas quando eu entendo que Jesus já pagou tudo por mim, eu preciso ficar bem. Porque aquilo que vai tirar o meu sono, a minha paz aqui, só vai tirar se eu estiver vivendo essa vida sob a perspectiva humana. Se eu estiver vivendo sob a perspectiva espiritual, ela pode até tentar me abater temporariamente, mas não pode durar muito. Eu tenho que... Por isso que eu disse, se você não chegou feliz hoje aqui, você vai sair feliz. Porque você precisa entender que esse Jesus que morreu na cruz e que disse, tetelestai, está confirmado, está consumado, eu paguei o preço, você é propriedade minha, a tarefa que me foi dada já foi cumprida, como você queira. Esse Jesus está dizendo para você, você não vai sair do mesmo jeito, a não ser que você escolha sair daqui sozinho. Se você escolher sair daqui com Jesus, não tem como você sair sob a mesma perspectiva de tristeza que você chegou. Aí você vai dizer, pastor, é fácil demais o senhor falar isso, que eu não sabe qual é o tamanho do problema que eu estou enfrentando. Aí o senhor fala que é fácil. Se o senhor estivesse enfrentando o que eu estou enfrentando, o senhor não estava falando isso. Se alguém tiver algo mais difícil para enfrentar do que ser surrado durante horas, carregar a própria cruz, colocar cravos do tamanho do osso da sua canela
no seu... É para você ter a referência. Talvez você não seja a referência do tamanho. Olha para sua canela e vê o tamanho do osso. Era mais ou menos o tamanho do cravo. Aí você ter isso pregado no seu pulso, ser chicoteado, ser furado, e você passar por isso tudo, e no final fazer isso por alguém, que não é nem você. Se o seu problema é maior do que esse, aí você tem toda a razão para ficar triste aí com o seu problema. Mas se o seu problema não é esse, você precisa tomar uma atitude hoje. Uma atitude de alguém que quer dizer assim, não, não sou mais eu, mas é Cristo que vai tomar conta agora. E se Ele vai tomar conta, eu preciso começar a ter os sentimentos, eu preciso começar a ter as atitudes, eu preciso começar a ter as ações que Jesus quer que eu tenha. Nós assistimos a peça ontem, que eu fiquei muito impactado. Em algum momento eu fiquei com vergonha. Eu não sei você, mas sobretudo na hora que ela perguntou assim, quem acha que ela é culpada? E a minha mão fez assim, Jesus, me perdoa depois. Por quê? Porque olha como parece lógico para a nossa mente. Alguém chega aqui e diz assim, eu sou culpado, eu matei, eu sou culpado. Aí, igreja, você acha que é culpado? Todo mundo vai dizer, óbvio que acabou de assumir que é culpado. Não parece óbvio? Mas se a gente tivesse conectado de verdade com o tetelestai de Deus, aí talvez a gente dissesse, ela fez, mas ela já foi perdoada. E se Jesus a perdoou ao ponto de permiti-la começar de novo, eu não posso levantar minha mão. Mas a gente foi no automático de igreja. Quem está entendendo, diga amém. O automático é, se ela diz que ela é culpada mesmo, vamos dar umas pedradas nela se puder. É mais ou menos assim que a gente faz. Desde que seja com o outro. Com a gente quer misericórdia. Quando a gente vem aqui na frente e diz, eu errei. A gente quer que todo mundo se levante, abrace, beije, diga, meu irmão, você não está só. Jesus é contigo e a gente te perdoa. Agora, quando é para a gente olhar para alguém, a gente bota até aquela roupa preta de juiz, se puder. E o que Jesus está dizendo é, eu que poderia julgar e ser o juiz, eu que conheço tudo e sei como você é, eu que fiz você e conheço você antes de você pensar em ser alguma coisa, eu decidi te absorver. É isso que Jesus está dizendo. Eu decidi pegar o seu pecado, eu decidi pegar a sua condenação e a sua culpa e dizer assim, nele não, traz para mim aqui. E se Jesus, que é Deus, resolveu absorver, quem é você para estar condenando quem quer que seja? Quando eu conversei com eles ontem, depois, eu vi como Deus age e está agindo. Porque quando a gente viu a peça aqui, a gente achou assim, o figurino deles é legal, a maquiagem é legal, né, pra caramba, né? Aí a gente pensa assim, esse pessoal aí chegou de avião, desceu no aeroporto, aí foram jantar num restaurante, vieram para aqui, fizeram a peça. A gente não pensa isso, que é tudo muito legal, né? É muito top. E aí eu conversando com eles, assim, eu falei, como é que é o dia a dia de vocês? Conversando aqui com eles. Ele falou, não, a gente chegou aqui, não tinha onde ficar. Aí levaram a gente para um lugar. Chegou lá, o lugar não tinha condição da gente dormir. Aí a gente vai dormir aonde? Como é que vai ser? E aí um pastor de uma igreja em Salvador disse, não, vocês podem dormir aqui na igreja. E aí eles pegaram colchonetes e tem 20 dias dormindo na igreja. Lá. Eu falei, como é que vocês comem? Ele, não, de manhã a gente faz o nosso café, meio-dia a gente faz o almoço lá na cantina da igreja, eles cederam o fogão lá, os negócios para a gente fazer. E de noite a gente faz também, quando a gente vai ministrar em algum lugar, a gente janta nesse lugar que a gente está ministrando. Eles ontem jantaram aqui com a gente. Eu falei, quando não tem ministração? Ele, não, quando tem ministração, a gente fica lá e a gente mesmo faz a nossa janta. Eu falei, e aí? Ele, e aí é isso todo dia. A gente acorda, faz o nosso café, ora, medita na palavra, meio-dia a gente almoça, aí no final do dia, se tiver a administração, a gente vai, se não tiver, a gente fica lá esperando a administração do dia seguinte ou de 2 dias depois. Eu falei, e as famílias? Ele, não, nossas famílias estão em casa, cada um na sua casa. A gente saiu cada um de um lugar, se encontrou na central foram feitas equipes e a gente resolveu viajar pelo país falando de Jesus. Eu falei, e aí? Ele, e aí o quê? Aí eu falei, sim, e como é isso? Ele, é isso aí, pastor. A gente saiu, deixou a família em casa, Jesus não mandou a gente ir, a gente foi. Deixou a família para trás, a gente fica aí 3, 4, 5 meses sem ver ninguém. Depois, quando acaba esse ciclo de apresentações, que a gente vai pensar na próxima peça, a gente volta para lá e fica lá orando e tal. Aí eu me senti mais envergonhado ainda. Porque junto da minha família, junto da minha casa, junto de um lugar onde eu posso comer, onde eu tenho amigos, eu não, às vezes não falo de Jesus.
Aí eu conversando com eles, ele disse assim, um deles falou assim para mim, pastor, eu não tenho que me preocupar com nada do mundo, porque Jesus já se preocupou com isso. Ele já resolveu. O que eu tenho que me preocupar é, o senhor quer que eu vá pregar lá, nesse lugar? O senhor quer que eu fale do senhor lá? Eu vou. Eu não tenho nem como ir, mas se o senhor quer que eu vá, o senhor resolve ir. E aí Jesus manda o transporte, manda a situação. Quem está entendendo, diga amém. Então, se você não fala de Jesus no seu trabalho, se você não fala de Jesus na sua escola, na faculdade, no lugar onde você... qualquer lugar. Se você não está falando de Jesus, você precisa, no mínimo, no pior cenário, se sentir um pouquinho envergonhado. Se você é crente, se você é cristão, um pouquinho envergonhado. Mas essa vergonha não pode servir para você como condenação. De você dizer, eu sou um cristão, eu sou uma vergonha mesmo. Eu não sirvo para nada. Não é para isso, mas é para você dizer, se tem alguém em condições mais difíceis que a minha que está conseguindo fazer, eu também consigo. E aí, quando eu olho para a cruz, eu vejo alguém numa condição extremamente adversa, extremamente mais difícil que a minha, extremamente, que não dá nem para comparar com a minha, dizendo, eu escolho amar e vou até o fim. Pode acontecer o que for, podem me chicotear, podem me furar lá com a lança, podem fazer o que quiser, podem bater os cravos, podem me xingar, podem me insultar, eu vou até o fim. E Jesus, quando ele diz tetelestai, ele não está dizendo, meu Deus, acabou o sofrimento, não. Ele está dizendo, está consumado o plano de Deus para a salvação das pessoas. E se isso não faz sentido para você, dificilmente outra coisa vai fazer. E se você chegou aqui essa noite, pensando em como ter uma mudança de vida radical, como sair de algo que está deixando você triste, ou algo que está fazendo sua vida ficar difícil, para começar a ter, ainda que tenha dificuldades, uma alegria que vai ser inexplicável, essa alegria chama Jesus. Por fim, eu quero concluir, para a gente viver o tetelestai tem uma regrinha, é preciso uma coisa muito importante. Eu não vou ler o texto que é grande, mas eu queria que vocês gravassem esse texto para em casa ler. Aliás, eu vou ler. Põe aí, Colossenses 3, de 1 a 17. Põe aí na tela. Queria que vocês acompanhassem comigo, nem que seja só ouvindo. Porque você só pode viver essa santidade desejada por Deus, né? Você só pode caminhar nesse processo de uma vida que já está paga, se você tiver com o Espírito Santo de Deus. Se fizer sentido para você, algo que Paulo manda nesse texto que a gente vai ler, que onde você precisa parar de ter essas conexões das soluções das coisas aqui e começar a buscar as coisas do alto. Você precisa fazer isso. Colossenses 3, a partir do verso 1. O pessoal do louvor pode vir para cá. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, se você ressuscitou com Cristo, você não é crente? Você não está dizendo aí para todo mundo que você é cristão, que você aceitou Jesus? Você não está dizendo aí para todo mundo que você agora é cristão, que Jesus é o Senhor da sua vida? Esse negócio é para você. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são onde Cristo está assentado à direita Pode passar. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Talvez você tenha vindo para a peça ontem e se eu te perguntar, talvez você encontre 5, 10 defeitos de coisas que você viu aqui. E talvez não saiba me dizer o que a peça disse. É para você isso aí. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Pode passar. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, não é falar de Jesus, não é entender o que Jesus fez, é quando ele for manifestado, quando você viver aquilo que está acontecendo. Então vocês também serão manifestados com ele em glória. Pode passar. Assim, presta atenção, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Eu não sei como é que você chegou aqui, mas talvez você tenha chegado cheio da razão, ou cheio da razão. Deixa isso para trás. Vocês, quais são essas coisas? Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria. Pode passar. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Praticaram no passado. Aquele que está em Jesus não pratica essas coisas mais. Mas agora, abandone todas essas coisas. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Meu Deus, essa daí então, hein? Não mintam uns aos outros.
Aqui não tem ninguém que conta mentira. Aí, essa palavra não é para aqui, pastor. Aqui não tem ninguém, nem uma mentirinha assim não conta. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Eu sou cristão, eu não posso ter comportamento de como eu era antes de ser cristão. Quem está entendendo, diga amém. E se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, quem está na nova vida aí, diga amém. Mas diga de verdade, hein? Se disser não tiver, está mentindo. Aí volta para o começo lá. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, ou citar, escravo e livre, mas Cristo é tudo e em todos nós. Sabe o que é isso aí? Não tem a ver com quanto tempo você é crente, não tem a ver se você é membro ou não dessa igreja, não tem a ver se você está aqui e é mais amigo ou menos amigo do pastor, não tem a ver com isso. Você aceitou Jesus, você está num nível de igualdade diante de Deus com qualquer outra pessoa. Ah, pastor, mas eu sou um pecadorzão. Até hoje você não tem ideia, eu sou profissional, sou presidente do Sindicato dos Pecadores da Bahia. Não tem problema, você vai ser destituído do cargo de presidente do Sindicato dos Pecadores hoje e vai fazer parte de um novo sindicato, que é o Sindicato dos Salvos por Jesus. E é uma decisão simples de fazer. É dizer, eu não quero mais viver essa vida que eu vivia, que parece que é legal, onde meus amigos parecem estar comigo, onde as coisas parecem funcionar, mas quando eu chego de noite em casa, eu sinto que tem um vazio gigantesco. Eu prefiro abrir mão dessas coisas para ter um Jesus que vai me preencher de uma forma tão especial que eu sei para onde eu vou depois que eu morrer. Um cristão de verdade, ele fica feliz com a proximidade da vida de Jesus. Parece estranho isso. Você dizer, seria legal que Jesus voltasse hoje. Que Jesus voltasse hoje ia ser extraordinário, eu ia estar com ele hoje ainda, que incrível. Mas isso só faz sentido se você deseja ardentemente estar com Jesus conectado. Senão, para você vai ser a tristeza de ter morrido. E se você não sabe para onde você vai, morrer é triste. Porque a Bíblia diz que para onde você vai é dor e sofrimento eternamente. Aí Jesus vai lá na cruz e diz, epa, está consumado. Eu já fiz o que tinha que fazer. Se você morrer comigo, você vai ficar comigo no céu para sempre. E se isso não alegra o teu coração, meu amigo, procura ajuda. Você precisa ler a palavra, você precisa estar com alguém que tenha essa perspectiva, para que faça sentido para você. Fique de pé. O louvor vai ministrar uma canção. Eu não sei se vocês perceberam, mas quando nós chegamos, nós refletimos hoje sobre a importância de abrir mão de quem a gente é e começar a viver o plano de Deus que foi consumado na cruz. É abrir mão da gente para viver aquilo que Jesus quer que a gente viva. E quando eu cheguei, eu acho isso sempre incrível, eu acho sempre incrível isso. Quando eu cheguei, eu fui ali para o fundo, é um hábito meu, e aí eu falei, Deus, essa palavra que o Senhor ministrou no meu coração está me deixando tão feliz, porque eu olho pela perspectiva de que o Senhor já pagou o preço por mim, eu nem mereço, o Senhor já fez isso por mim, que incrível. Mas eu não quero ficar pensando nessa palavra agora não, Senhor, eu quero me conectar com o louvor. Aí a primeira canção que o louvor cantou foi, eu quero me esvaziar de mim. A segunda, não foi? Eu quero me esvaziar de mim. Aí eu falei, Deus, não precisava também exagerar desse jeito, eu já entendi que o Senhor está no negócio. E todas as músicas que foram ministradas aqui hoje até o momento da palavra, são músicas que de alguma forma falam disso. E eles não sabiam que era eu que ia pregar, nem eu sabia que eles que iam cantar, mas o Espírito Santo de Deus faz desse jeito. Então não é por acaso que você está aqui hoje, não tem coincidência em você estar aqui hoje, nem você que está nos visitando, nem você que é membro, não tem coincidência em você estar aqui hoje. Deus preparou tudo para que você chegasse aqui hoje e entendesse que Ele quer recebê-lo como você está. Não tem a ver com como você está, tem a ver com você dizer sim. E aí Ele recebe como você está, e aí depois Ele muda o que tem que mudar. Você precisa vir como você está, para depois ficar como Ele quer que você fique. E se você entendeu isso, quando o louvor ministrar uma canção, você vai sair do seu lugar, e você vai vir aqui na frente, se você deseja se conectar com Jesus de uma forma poderosa hoje. Não é ser membro dessa igreja, nem estar caminhando com a gente aqui. É legal caminhar com a gente é bem legal, garanto para você. Mas não é isso que a gente está falando.
Tem muitas famílias que estão se conectando com a gente nos últimos tempos, né, pastor? Muita gente. Hoje uma pessoa em especial falou comigo e eu disse: a igreja não é perfeita, nós temos falhas, mas Jesus é perfeito. Vem atrás dele aí que vai dar tudo certo. Por quê? Porque a gente reconhece as nossas limitações, mas tem uma coisa que a gente reconhece também, a nossa dependência de Deus. Então, se você quer se conectar com Deus pela primeira vez, eu até já ouvi falar desse Jesus, não sei como é, mas hoje eu quero saber como é. Você vai sair do seu lugar e você vai vir aqui na frente. Se for muito difícil para você, você sente que você quer vir, mas algo está fazendo com que você não venha, você levanta a sua mão e nós vamos até você.